bem, Gorete? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutor Fábio. Tudo bem. Então, hoje nós vamos bater um papinho. Hoje, na verdade, a Gorete sempre é de entrevista por aí, a nossa live. Hoje ela vai ser entrevistada, uma coisa diferente. Poucas vezes entrevistada, né? Você foi poucas vezes entrevistada. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre como que você começou a gostar de atividade, quer dizer, como é que criança foi que despertou o gosto, né, o dom para trabalhar nessa área. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Fábio, por me convidar. Deixa eu só escrever aqui que o seu som ele não está muito bom, então eu escrevi aqui melhorar o som, precisa melhorar. Muito obrigada por ter me convidado para participar dessa live. Realmente, eu sempre entrevisto as pessoas e hoje é o dia, hoje é o meu dia, né, de ser entrevistada. Fui convidada aí pelo doutor Fábio. Doutor Fábio, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque o som seu não está saindo bem, não. Veja agora se melhorou. Agora eu estou falando mais alto. Veja se deu uma melhorada agora. Ele está cortando um pouco, mas tudo bem. Vamos lá para poder não... Então, vou mudar não... de lugar melhor. Ver se tem algum lugar melhor. Deixa eu conectar, ver se tem... Oi, gente. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Tânia, Emélia, Gordon, Marileia, Ivone, boa noite. Nora, boa noite, Nora. Cardena, Mariaque, Maria Alicia. Boa noite, Merily. Cláudia, Zequi, Patrícia, depiladora, Sanja. Boa noite a todos. Vamos aguardar que o doutor Fábio voltar, que ele foi conectar em outro local. Marta Oliveira. Vamos ver se melhorou um pouco agora ou não? Melhorou. Melhorou agora? Melhorou. Então, vamos... Tá me ouvindo, doutor Fábio? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Então vamos continuar a nossa live aqui. Vamos. Tá. Gostaria que você falasse aí como que começou a despertar o gosto aí pela educação física, para atividade física. Tá certo. Então, meu nome é Gorete Leite, para quem não me conhece, eu sou professora de educação física e o doutor Fábio me perguntou como é que eu comecei com a educação física, a gostar de atividade física. Isso foi desde a época do ginásio, que hoje seria o primeiro grau maior, né? Eu acho que é assim que fala hoje. Eu estudava num colégio que tinha uma quadra de vôlei e a gente chegava para assistir aula e colocava o sapato na quadra para poder guardar ali o lugar e assistir a aula. E no recreio a gente jogava vôlei naquela quadra lá que a gente já tinha reservado com o sapato. E depois eu entrei para o time de vôlei do colégio e joguei o ginásio todo, o colegial todo. E daí sempre gostei muito do voleibol, de esporte, sempre eu fui apaixonada pela aula de educação física, sempre me atraiu. E depois que eu fui para a faculdade, eu também joguei na época da faculdade. Agora, como eu fui para a educação física, eu tinha um técnico chamado Guti, que na época que eu fui fazer o vestibular, eu estava meio em dúvida se eu ia para a área de enfermagem, para que área eu iria. E ele falou assim, vai para a educação física, porque você já está na área da saúde e vai continuar fazendo atividade física que você gosta. Então ele foi o meu maior incentivador e que me estimulou a fazer o vestibular. Daí eu fiz o vestibular para educação física e logo me envolvi muito com o esporte, sempre apaixonada pelas matérias, cinesiologia, que trabalha com a parte do movimento humano, eu sempre muito apaixonada. E daí começou a minha história de ser professora, né? Logo na época da faculdade eu comecei a estagiar numa clínica de um ortopedista,
lá no Ceará, doutor Vanô, ele era médico do time do Ceará, se eu não me engano, lá de Fortaleza, e eu dava aula já de ginástica, estagiando na clínica dele. Então, eu sempre fui para esse lado da área de academia, de saúde, que eu sempre gostei muito. Depois eu também teve um professor da faculdade de voleibol que casou com uma amiga e eles montaram uma academia de dança e a parte de ginástica eles me convidaram para dar aula também nessa academia. Então, eu dei aula também nessa academia e quando eu terminei a faculdade, eu vim para São Paulo, isso tudo em Fortaleza. Eu vim para São Paulo e aqui eu já também comecei a trabalhar em academia e estou até hoje nessa área, graças a Deus, que eu sou apaixonada pelo que eu faço. E é isso, a minha história de vida ativa. Certo. E o pessoal da melhor idade, quando que você começou a dedicar grande parte do seu trabalho aí ao pessoal da melhor idade? Isso aí foi mais recente? Como é que foi? Não, na verdade é o seguinte, quando eu comecei a dar aula lá naquela época do estágio, naquela época já tinha pessoas da melhor idade, aliás, da terceira idade, né? É porque a gente não sabia esse nome, terceira idade. A gente dizia assim, ah, a pessoa que já tem mais idade, a pessoa que é mais velha, mas não usava esse termo melhor idade, nem terceira idade. Então, naquela época eu já tinha aluna da terceira idade, mas eu não tinha muito, eu não tinha assim, nenhuma especialização na época nessa área, mas já dava aula para esse pessoal. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, depois de muito tempo, eu fui fazer uma especialização nessa área de envelhecimento, que é um curso que é dentro da Faculdade de Medicina da USP, no setor de envelhecimento, e esse curso é um curso de treinamento resistido, né, que é a musculação na saúde, na doença e no envelhecimento, e fisiologia do exercício, que é um curso que habilita a pessoa a trabalhar com pessoas da terceira idade. Então, a gente pode trabalhar com pessoas que tenham diabetes, hipertensão, alguma doença crônica, e a gente faz esse curso para poder ter condições de atender esse pessoal, porque não é só dar aula, né? A gente tem que conhecer um pouco a parte de medicamento, um pouco do que o idoso sente, para poder saber lidar com esse público. Tá certo. Vamos então falar um pouquinho aí sobre o corpo ideal. Você acha que o que Sim. estimula a pessoa a fazer atividade física? É chegar no corpo ideal? Seria? Você acha que o que mais estimula as pessoas a fazer uma atividade física, fazer ginástica, musculação, seria para atingir um corpo ideal? Olha, as pessoas que costumam frequentar a academia, ir para a academia, é porque realmente elas querem ter um corpo bem trabalhado, um corpo mais musculoso, um corpo, vamos dizer assim, ideal entre aspas, né? Porque, na verdade, depende de cada pessoa. Todo corpo é um corpo ideal, né? Agora, essa questão de ter um corpo com mais esculpido muscularmente, as pessoas geralmente vão à academia por causa dessa questão da aparência, do físico, para realmente ter um corpo que elas desejam ter, que elas sonham em ter. E por isso elas frequentam academia, fazem musculação, tem pessoas que vão até para o fisiculturismo para poder esculpir melhor os músculos e ter um corpo bem trabalhado fisicamente. Eu acho que o grande desejo das pessoas é realmente ter um corpo que elas se sintam bem naquele corpo. E muitas delas acham que indo à academia e fazendo esse trabalho de treinamento físico, com musculação, que elas vão atingir esse objetivo. Certo. Mas nesse programa que você faz no Instagram, um programa estimulando o pessoal à atividade física, estimulando ao combate ao sedentarismo, eu acredito que isso aí talvez fosse uma promoção de saúde, né, para melhorar as condições de saúde, não tanto o corpo ideal. O que você acha? Sim, porque assim, essa questão do corpo ideal, agora muita gente já tem consciência que o mais importante mesmo é a saúde. Então, assim, no meu Instagram, o que é que eu faço? Eu faço vídeos
de 1 minuto e meio, mais ou menos, para incentivar as pessoas a se movimentar mais. São exercícios que pode ser realizado em casa, na própria casa da pessoa, que não tem muita aparelhagem, que não tem, aliás, não tem aparelhagem nenhuma, né? Que para poder trabalhar os músculos, é o peso do próprio corpo, no máximo assim uma garrafinha d'água, um halteres, ou então aquelas bandas de elástico, banda elástica, e é um tipo de trabalho que se a pessoa fizer regularmente, ela vai conseguir trabalhar o músculo, melhorar o condicionamento físico, independente dela frequentar ou não uma academia. Certo. E o que você acha que são as barreiras para a pessoa fazer, ir para a academia, as barreiras que a pessoa sente dificuldade para ir para uma academia fazer atividade física? Existem muitas barreiras que as pessoas apontam, né? Desde a questão, porque é muito longe da minha casa, porque eu saio do trabalho já cansada, não tenho disposição para ir para uma academia, ou porque eu estou sem grana, não dá para pagar uma academia no momento. Mas eu acho que tem uma barreira que é muito impeditiva, que é o fato da pessoa, às vezes, estar com sobrepeso e não querer ir para a academia porque lá é um local que tem muitas pessoas que são fisicamente assim, tem um corpo muito trabalhado, muito, aliás, magras, bem torneadas, e a pessoa às vezes vai, não quer se comparar, sente um pouco com vergonha de estar ali naquele ambiente, quando na verdade é um ambiente que deveria ser para todos, independente do corpo que ela tem. Então, acho que isso é uma barreira, essa questão da comparação. Eu não vou fazer não, porque eu estou muito acima do meu peso, lá só tem gente bonita, com corpo transado e tal. Então, acho que isso é uma barreira que não deveria existir, entendeu? Porque você tem que se sentir bem no corpo que você tem, seja ele como for. E aí sim, poder conviver com outras pessoas, participar. Tem muitas pessoas que não ligam para esse tipo de coisa, mas tem muita gente que isso é uma grande barreira na vida delas, de frequentar uma academia para poder fazer exercício, um treinamento físico. Aí a pessoa que tem um corpo assim um pouco mais, um peso acima um pouquinho de sobrepeso, tem pessoas que têm sobrepeso, mesmo uma obesidade leve, que são pessoas atletas, que você vê que caminham, que correm, que fazem uma atividade. Qual que é a dica que você daria para essas pessoas que têm um peso um pouco acima do ideal? Que atividade física seria ideal para elas fazerem, como começar e como praticar atividade física? Entendi. Olha, eu recomendo ela começar pela musculação. Porque às vezes a pessoa que está com sobrepeso ou obesa, às vezes ela não tem nem condições de fazer uma caminhada, não tem condições de fazer uma corrida. Então a musculação, ela vai fazer um trabalho para que essa pessoa ela faça adaptações no corpo, tanto adaptações fisiológicas, né, adaptações anatômicas. E aí, a partir daí, ela vai melhorando o condicionamento físico dela e vai ter condições de fazer corrida, de fazer uma caminhada, de fazer um crossfit, um funcional. Então, assim, eu acho que a musculação é o exercício ideal para a pessoa começar, porque ele é um treinamento seguro, ele vai fazendo de acordo com a condição física de cada um. Vai ter aquela parte da progressão de cargas, onde vai ter essa adaptação, começa com a carga e vai depois progredindo. Tem a especificidade do treino, aquele treino específico para aquela pessoa. Não é uma aula em grupo, é uma aula individual, mesmo sendo numa academia onde tem várias pessoas ao mesmo tempo fazendo os exercícios, aquela aula vai ser direcionada para aquela pessoa, então ela vai ter essa condição de se adaptar, ela vai ter esse tempo de adaptação. E daí sim, ela não pode já, uma pessoa sedentária ou que está acima do peso, já partir para um crossfit, por exemplo. Ou um outro tipo, um funcional, mesmo um funcional, dependendo do funcional, ela até tem condição também de fazer. Isso vai depender muito também do professor que vai passar esse treino e fazer essa anamnese, analisar esse aluno para poder fazer um treino que esteja de acordo com aquela condição atual dele no momento que ele vai começar a fazer a atividade física. E quando que você acha que a pessoa começa a mudar, já começa a ter alterações do corpo, melhor condicionamento, começar a mudar
esse ritmo para fazer outros tipos de atividade? Quando que seria a hora ideal para a pessoa mudar? Olha, geralmente a mudança é a médio e a longo prazo. Então, assim, eu acho que uns de 3 meses para frente a pessoa já tem condição porque até 3 meses é esse período de adaptação. Depois de 3 meses, ela já vai começar a modificar esse treinamento, a ganhar mais carga no treino, e aí a partir daí a pessoa já pode até ir adaptando e fazendo outro tipo de treinamento, mas não é assim imediato, não é a curto prazo, entendeu? Então ela tem que mais ou menos de 3 meses para cima. Eu considero que 3 meses, mais ou menos, na minha opinião, é um período, e também depende da idade da pessoa, da condição física da pessoa, cada caso é único, entendeu? Então não é só assim, não é uma regra. Daqui a 3 meses você vai melhorar. Às vezes a pessoa ela está com sobrepeso, mas é uma pessoa que se movimenta muito no dia a dia, é uma pessoa que sobe escada, é uma pessoa que está acostumada, às vezes, até a andar numa praia, ou num calçadão, ou, sei lá, numa avenida. Então vai depender muito da idade e da condição física daquela pessoa. Então, assim, não existe uma regra, mas eu acho que 3 meses é um período bom para a pessoa já se adaptar ao treino e poder fazer um pilates ou uma outra atividade, dança, que ele gostaria de fazer também. O que eu vejo que a gente tem, por exemplo, tipos diferentes de atividade, por exemplo, alongamento, depois tem o aeróbico, depois você tem musculação, tem equilíbrio. Qual que seria o ideal para fazer em geral? Uma pessoa, por exemplo, com condição física, que esteja já mais com condições físicas, é ideal fazer um pouco de tudo ou escolher uma das atividades? O que você acharia? Tem, tá, entendi. Tem atividades físicas que já englobam todas essas aptidões. Então, assim, trabalha a resistência, trabalha a força, trabalha o equilíbrio. Então, por exemplo, o Pilates ele trabalha muito a questão da respiração, a questão né, trabalha muito o core, né, a musculatura do abdômen, trabalha muito o equilíbrio também. Então, existem modalidades que trabalham várias aptidões. Agora, por exemplo, a dança trabalha muito a parte cardiovascular. Então, é a mesma coisa que você fizer uma caminhada, uma corrida. Então, a dança é muito interessante, porque você trabalha braço e perna, e ainda tem a parte da coreografia, da dança, e você queima bastante caloria. E trabalha o equilíbrio também, porque a dança também trabalha o equilíbrio. Então, vários tipos de atividade física englobam muitas resistências. Agora, o aeróbico, como você falou, ele trabalha mais essa parte realmente cardiovascular. E a musculação trabalha mais essa questão da contração, da resistência muscular localizada. Então, assim, eu acho que você tem que procurar uma atividade que você se identifique, que você gosta. Tem gente que não gosta de fazer musculação porque acha uma coisa muito fria, ali ela, o aparelho, não tem muita, não curte muito. Já tem outras pessoas que adoram. Eu tenho uma conhecida no prédio que eu moro que ela faz exercício com peso. Ela é uma jovem, mas não em aparelhos. Ela faz uma aula de exercício localizados com peso. Ela sempre gostou de fazer aula em grupo, local. Aí nessa aula usa caneleira, usa o halter, usa vários outros tipos de equipamentos, sem necessariamente usar os equipamentos da academia. E ela é uma pessoa super bem condicionada, tem uma musculatura muito bonita, muito bem trabalhada, e ela pratica há mais de 10 anos. Então, varia muito. Eu acho que a primeira coisa é você achar uma atividade física que você realmente se identifique, porque aí você vai conseguir permanecer nessa atividade. Você falou do corpo ideal, qual que você acha que é o fator principal para a pessoa conseguir essa mudança quando ela está com sobrepeso para tentar chegar a um condicionamento melhor? O que você acha que estimula mais a pessoa? Qual é o fator principal para conseguir essas mudanças? Eu acho que o fator principal é a regularidade, a constância no treino. Ela tem que fazer, porque se ela não fizer, ela não vai conseguir.
A pessoa que está com sobrepeso, ela diz, eu não vou, não, estou muito pesado, eu não tenho vergonha. Mas às vezes a pessoa que tem condição de ter um personal em casa que acolha, que entenda, que faça de acordo com a vontade que ela está, com a condição que ela está, essa pessoa vai conseguir. Agora, se ela permanecer, ela vai conseguir, junto com a dieta alimentar, logicamente que só o exercício físico não é o suficiente, ela precisa fazer uma reeducação alimentar com o nutricionista, mas é a regularidade, a constância no treino. Então, ela tem que ser muito bem acolhida, seja na academia, seja numa aula, ela e o personal, ou seja ela fazendo em casa, online, ela precisa ter um orientador que acolha ela, que respeite o limite dela, né? Porque, às vezes, eu até vejo vídeo na internet, uma pessoa obesa e fazendo exercício assim, pesado, a pessoa já quase morrendo, e a pessoa que está lá orientando, vamos, não é assim. A pessoa acaba desistindo. Tem que ir de acordo com o limite, a condição. Não é que eu vou deixar a pessoa, você vai dizer, hoje não quer fazer, tudo bem, não faz. Não, se naquele dia ela não está em condição, troca os exercícios, faz um alongamento, mas o importante é fazer com que essa pessoa se identifique, que ela goste de fazer o exercício, que ela passe até a sentir falta, porque o exercício ele vai liberar vários hormônios, né? Os hormônios do prazer, que vai fazer com que a pessoa sinta a necessidade de voltar a fazer aquele treino. Então, eu acho que o acolhimento, a permanência, a constância e a regularidade nos treinos é que vai fazer com que essa pessoa obesa ela continue nesse projeto de vida dela de perder peso, se for o caso. É muito interessante. Hoje a gente estava conversando aqui, uma pessoa que falou da live, que ia fazer a live, ela falou que tem vergonha de ir na academia, porque não sabe mexer nos equipamentos, e as pessoas que orientam assim, não, um personal orientam muito rápido e vê aquele pessoal, como você falou, aqueles atletas, aqueles é, praticantes de academia que moram lá praticamente, sabe tudo, né? Regular aqui, regular ali, não sei o que lá. A pessoa se sente meio constrangida, não só de ver as outras pessoas, como você falou, mas ela é constrangida por não saber mexer naquilo ali, não saber como fazer aquilo ali. Então, acho que nesse caso, um personal, uma pessoa para orientar é fundamental, né? Tem uma pessoa que perguntou aí, doutor Fábio, acho que essa pergunta é para você, se uma pessoa que tem desgaste no quadril pode fazer o leg press. O leg press, principalmente joelho, pode trazer muita dor. Se for um desgaste leve, pode fazer o leg press com pouco peso, né? Com pouco peso. Mas se for um desgaste de quadril, uma artrose de quadril, né? Uma que chama hoje em dia de osteoartrite degenerativa, não deve fazer porque pode piorar a dor, mas pratica outros tipos de atividade, né? Uma natação, você que é agorética pode falar as atividades, mas uma natação, usar aquele negócio que a gente falava, aquelas caminhadas nórdicas, existem, como ela falou, uma coisa que eu nunca tinha pensado, não é que existe um exercício de alongamento, um exercício de aeróbico, não existe. Os exercícios englobam uma opção de coisa, então tem que analisar cada caso que gosta, como ela falou. Eu acho que daí, o que você sugeriria num caso desse, a pessoa com artrose, talvez, com dificuldade para fazer um leg press, fazer uma musculação, um agachamento, o que seria talvez o ideal para a pessoa? Para fortalecer o quadríceps, ela podia fazer a extensão do joelho, né? Na academia, em vez de fazer o leg, fazer a extensão, que aí o quadril ele fica estático e ela faz o movimento só da flexão e da extensão do joelho e trabalha o quadríceps. Então seria uma boa ideia para ela, em vez de fazer o leg, que o leg movimenta o quadril e joelho, né? Agora, você falou aí, falando aí dessa questão do acolhimento, eu lembro que durante muitos anos eu trabalhei numa academia e eu fui ser coordenadora dessa academia. Eu lembro que tinha muitas pessoas que tinham vontade de fazer, por exemplo, a aula de dança, que tinha lá balé para adultos e não ia porque tinha vergonha, porque já tinha uma idade, vamos, 40 anos, achava velha para fazer. E eu lembro que eu
tinha a minha função, quer dizer, não é que era a minha função, eu mesmo fazia porque eu queria. Eu pegava essas pessoas que ficavam assim na porta das aulas assistindo e eu introduzia essas pessoas nas aulas. Eu fazia junto com elas para poder elas conseguirem perder esse medo de frequentar, essa vergonha aí que você atendeu hoje. Então, quando eu estava na academia, muitos casos desses. Eu lembro de duas irmãs, que tinha uma irmã que era mais assim magrinha, a outra mais acima do peso, a mais magrinha fazia aula de dança, de tudo, e a outra tinha vergonha. Eu digo, nós vamos fazer juntas. E começamos a fazer, e ela tinha vergonha, daí ela passou a fazer a minha aula, que eu dava aula também, não só coordenava, e com o tempo, essa menina passou a gostar tanto de fazer a ginástica que ela não faltava mais numa aula. E no final do ano, a gente resolveu fazer uma apresentação da academia. E essa apresentação foi naquele colégio Sacré-Cré, lembra que tinha ali na Sim, 9 de sim. julho? Lembro, Nem sei se ainda claro, lá existe. embaixo. Acho que agora Não é sei se. outro colégio no mesmo lugar. Acho que agora é um colégio Ah, é? bilíngue que está no mesmo lugar. Ah, então, na década de 80, eu organizei um festival, né, que teve danças e teve também apresentação de ginástica. E esse grupo que a gente levou para dançar eram umas quatro grupos, né, cada um dançando uma coisa diferente. A minha turma era de ginástica e essa menina que morria de vergonha, que estava assim, uma exímia de ginástica, quando terminou o festival, o pai dela veio falar comigo, ele não me conhecia, isso foi em 83, 82, acho que 83, e o pai dela disse assim, quem é a Gorete aqui? Aí me chamaram, ali eu te agradecer o que você fez pela minha filha, porque ela já vive na psicóloga, mas até agora ela não tinha ainda conseguido fazer essas coisas, e você conseguiu, quebrou essa barreira dela e tal, não sei o quê. Conclusão da história. Ele me convidou para fazer uma viagem com a família, foi maravilhoso. Eu fui. Então, assim, eu tinha essa missão de pegar essas pessoas que tinham vontade e não tinham coragem de introduzi-las nas aulas. E aí eu fazia junto com elas, mesmo que fosse uma modalidade que não fosse a minha, que era ginástica, eu fazia junto. Então, acho que esse acolhimento, ele é fundamental. A pessoa que está acima do peso e tem vergonha de fazer em academia, deveria ter em academia pessoas para poder orientar nos aparelhos. Você está dizendo que essa pessoa tem vergonha porque não sabe mexer nos aparelhos, ela também tem que pedir, né? Porque existe sempre um personal nas academias lá que toma conta para fazer esse tipo de coisa. Também tem que perguntar como é que faz, como é que eu mudo o peso, porque nem todo mundo é obrigado a saber, né? Como é que funciona. Ela está ali para aprender mesmo. Então tem que perguntar para quem sabe. E aí fazer. É verdade. E depois um aparelho muda, é diferente do outro, né? Tem muitas variações de um aparelho para o outro, né? É diferente. E o que deve ser priorizado na prática de atividade física? O que você acha que deve ser priorizado? Qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico também? Seria uma pergunta interessante também, eu acho. Ah, tá. Bom, em primeiro lugar, acho que deve ser priorizada a saúde, né? Porque esse negócio de corpo ideal, tudo bem. A pessoa quer ter o corpo ideal, que ela acha ideal para ela, é um direito dela, beleza. Todo mundo quer. Mas a saúde é o que deve ser priorizado. Aliás, tem muitas pessoas que fazem atividade física por causa da saúde. Principalmente as pessoas 50 mais. Hoje em dia elas não estão mais tanto com o corpo, é mais com a questão da saúde. Se bem que a pessoa emagrecendo, ela vai conseguir regularizar os níveis de pressão arterial, os níveis de colesterol, os níveis de diabetes. Então, vai também melhorar a saúde. Então, é uma coisa leva a outra, mas a prioridade deve ser a saúde. E aí, depois, sim, a parte física, né? Não só a saúde física, como a saúde mental também. É muito importante a atividade física para a saúde mental.
porque ela libera esses hormônios e esses neurotransmissores, a serotonina, a endorfina, todos esses neurotransmissores também vai ajudar a pessoa a melhorar de ansiedade, ela vai ajudar a pessoa, se ela está em depressão ou uma crise, sei lá, também ela a melhorar. Então, a saúde é a prioridade. Quanto à outra pergunta sobre exercício físico e atividade física é todo um movimento corporal onde haja uma contração da musculatura. Então, se eu estou sentado e levanto para ir até a cozinha, eu estou fazendo uma atividade física. Se eu vou dar banho no meu cachorro, eu estou fazendo uma atividade física. Se eu dar uma volta no quarteirão, é uma atividade física. Se eu vou na aula de musculação, é uma atividade física. Então, a atividade física, ela engloba tudo o que você faz de movimento da musculatura, onde haja uma contração muscular. Agora, o exercício físico é aquele tipo de atividade física onde você faz com regularidade, onde você tem um objetivo de ganhos. Por exemplo, eu vou fazer caminhada para melhorar o meu condicionamento físico. Eu vou fazer musculação para poder ganhar mais força nos músculos. Eu vou fazer yoga para melhorar a minha parte mental, para melhorar a minha flexibilidade. Eu vou fazer pilates para ganhar mais força no meu abdômen, trabalhar mais a minha respiração. Ele tem que ser programado e tem que ser regular. Então, por exemplo, se eu vou 2 vezes na semana na academia para fazer musculação, eu estou fazendo um exercício físico, porque ele é regular, ele é específico e ele é também eu quero obter um ganho que é ganhar força muscular. Agora, é uma atividade física, porque ele está dentro do conceito geral de atividade física. Certo. E como estimular as pessoas a fazer atividade ou exercício físico? Tem pessoas que começam, depois desistem, tem pessoas que têm preguiça. Como fazer estimular a pessoa a fazer uma atividade física ou exercício físico? É uma pergunta muito difícil essa, mas muito difícil de responder. Porque às vezes a pessoa começa, ela faz uma dieta, ela vai para academia, ela emagrece. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que eu acho que foi em 2019, ela estava muito acima do peso, aí ela fez um tratamento sem remédio e sem cirurgia, emagreceu uns 40 quilos, ela estava fazendo academia, só que ela estava fazendo uma dieta muito restritiva, eu acho que isso talvez tenha sido o grande problema. E ela ficou assim durante um ano. Depois que passou esse um ano, ela falou assim, agora é a minha vez. E voltou a se alimentar do jeito que ela queria, parou de fazer o exercício. Como estimular uma pessoa dessa? É difícil, mas não é impossível. Primeiro que você, por exemplo, na família, você tem que ser o exemplo. Então, se você tem alguma pessoa que seja um exemplo, isso já é um ponto a favor. Agora, se todo mundo na família vai por esse caminho de não ligar para exercício, não ligar para alimentação, aí fica difícil, né? Porque aí une todo mundo para comer uma pizza, e em vez de comer uma pizza mais saudável, que tenha rúcula, tomate, manjericão, não, pede uma pizza que tenha calabresa, essas coisas, aí fica muito difícil. Então, eu acho que o exemplo realmente ele arrasta, né, a pessoa também a seguir. Agora, você tem outro fator importante que eu acho para estimular. Se tiver alguém na família que vá junto com aquela pessoa. Por exemplo, você tem uma pessoa acima do peso na família, vai caminhar junto com ela, ou vai junto na musculação, faz junto também, entendeu? Alguma coisa que possa também contribuir, porque às vezes aquela pessoa é tímida, não tem coragem, tem vergonha de praticar. Agora, se a pessoa não quer ir numa academia, começa a fazer em casa, chama um personal para fazer, se ela tiver condição. Se não tiver condição, tem esses orientação via online que as pessoas fazem, os treinamentos, também ajuda pra caramba. Tem muitos profissionais bons que fazem isso. Então, o estímulo tem que começar dentro de casa, com a família.
entendeu? Com pai, com mãe, com irmão, com irmã, a seguir e não desistir, porque você não pode desistir. Por exemplo, essa sobrinha, a irmã já falou assim: ah, a gente já falou, ela não liga, mas não é assim. Então vamos deixar. Não, tem que continuar convidando, tem que ser uma coisa acolhedora, tem que ser uma coisa que você, vamos dar uma volta na praia, procurar fazer passeios que estimulem a caminhada, vamos dar uma volta na praia, vamos visitar um museu, fazer coisas que façam com que a pessoa se movimente. Eu acho que isso é um fator importante também. Quer tomar um sorvete? Tudo bem, vai tomar um sorvete a pé e volta a pé, porque aí você tomou o sorvete, mas você já está gastando caloria, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, entendeu? Você já está cumprindo a meta aí de saúde. Então, às vezes também a pessoa que é mais adulta tem uma profissão que ela passa muito tempo sentada, aí eu não tenho tempo. Mas se a pessoa quiser, ela arruma um tempo para fazer a atividade física dela, nem que seja antes de ir para trabalhar ou quando ela volta do trabalho, porque quando a pessoa gosta, ela arruma um tempinho para fazer. Agora, quando a pessoa não gosta, ela tem que se esforçar para procurar ser mais ativa, para ela ter um comportamento mais ativo no dia a dia e não um comportamento sedentário. Então, um comportamento ativo. Eu não tenho tempo, vamos supor, de ir numa academia, sobe a escada do prédio. Vai a pé em tal lugar, é cansativo, mas faz um esforço, depois com o tempo aquilo ali vai parecer tão fácil para você, que aí você nem vai sentir cansaço. Compra um pedalinho para você fazer em casa, o movimento, se você não quer andar na rua, porque é perigoso, compra um pedalinho e faz o pedalinho em casa todo dia, lá, 20 minutos, sei lá quantos você puder fazer, mas existe várias formas de estimular essa pessoa. Quando a pessoa não quer. Agora, quando a pessoa quer, aí fica mais fácil de trazer ela para esse ambiente fitness. E a atividade em casa? Atividade em casa, você acha que funciona também? Você acha que é uma boa Atividade também? em Atividade casa? física em casa, fazer exercício em casa. Sim, claro. Lógico que é. Ou ela pode fazer com um personal, se ela vai fazer um trabalho de um treinamento, ou ela vai fazer online, um personal indo na casa dela, ou ela faz online com algum personal. Alguma orientação ela vai ter que ter, né? Seja, ou seguir alguém que faça os exercícios na internet, que dão os exercícios. Por exemplo, esses exercícios que eu passo são exercícios que não tem risco de causar lesão, porque são exercícios simples, mas as pessoas se movimentam, o importante é elas se movimentar, e daí despertar para fazer uma coisa maior. Funciona, super funciona, e aliás a pandemia veio para mostrar para a gente que os exercícios em casa, online, eles funcionam sim, porque antes a gente nem pensava nisso, não vou para academia, lá eu faço, mas muita gente passou a fazer em casa e deu super certo, tanto online, como ela fazer por conta própria, e normalmente as pessoas que fazem por conta própria, elas seguem alguém na internet, algum professor, tem que ser professor, né? Porque se for só uma pessoa que está ali para uma influência, que está ali mostrando o treino dela, da influência, não é a mesma coisa o treino da pessoa. Então, isso é uma coisa que frustra muito, porque eu vejo lá no Instagram uma influência fazendo cada exercício assim, aí você olha assim, meu Deus, dá vontade de fazer, eu não tenho condição. Ou então você se arrisca em fazer, o que é que acontece? Você amanhece com muita dor no dia seguinte, porque eu já vi pessoas que têm até noção da área da saúde, seguir influência e ficar toda dolorida, sem conseguir andar, porque seguiu o treino da influência. Mas o treino foi feito para aquela moça e não para você. Então, o ideal é que seja alguém que oriente, olha, faça isso, 3 séries de 10, 3 séries de 8, use muita carga, essas coisas, continue abençoando, tá? Nem li tudo. Então é isso, mas funciona sim. Quando a pessoa, o que funciona é não fazer, aí não funciona não. E como você estimularia as pessoas? A pessoa não quer fazer atividade física, ela quer. Como que você faria para estimular uma pessoa a começar a praticar exercício? Como que faria fazer com que ela se sinta estimulada a começar a fazer uma atividade física? Ah, tá. Bom, aí, por exemplo, quando eu atendia, quando eu ia presencialmente,
na casa da pessoa, eu já cheguei a atender uma pessoa que chegou para mim e falou: eu odeio atividade física, ginástica, exercício, odeio. Mas o médico passou e eu vou ser obrigada a fazer. Aí eu falava assim para ela: olha, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer um período de adaptação. Se você continuar odiando, você não vem mais, você vai fazer outra coisa. Agora, se você se adaptar, você continua. Acabou ficando 15 anos fazendo aula comigo, essa pessoa. Então, é como eu falei, não pode chegar para uma pessoa, principalmente quem está acima do peso, e já ir com a ginástica agressiva, porque a pessoa ela não quer aquilo. Entendeu? Aquilo não vai fazer bem, ela vai sentir dor no tornozelo, dor no joelho, dor no ombro, dor nas costas, porque ela vai tirar a pessoa da zona de conforto e vai ficar muito dolorida. Se tiver o período de adaptação, tudo bem. Então, depende de como vai ser a abordagem desse personal, desse professor, como é que ele vai lidar com essa pessoa. Então, vai estimular. Por exemplo, a minha amiga que mora aqui comigo, ela estava com dor no pescoço, novamente, o doutor Fábio até já tratou aqui ela, e ela melhorou, mas agora começou a dar uma dorzinha, mas só por uma questão de posicionamento, né, para ver televisão. E nunca estava a fim de fazer nada, eu consegui convencê-la a fazer fisioterapia. Ela, com 2 dias de fisioterapia, ela já melhorou. Aí eu, tá vendo como é bom fazer? Então, assim, tem que experimentar. Se a pessoa não experimentar, como é que ela vai saber se é bom ou não? É que nem dentista, por exemplo, você vai num dentista, se o cara não é legal, não te acolhe bem, não te trata bem, ou meio bruto, às vezes até, você não fica. Agora, se é um cara que te acolha, que tenha paciência, que saiba lidar com você, você continua o tratamento. Aliás, eu acho que toda profissão é assim. Tem que atender bem, tem que ouvir a pessoa, ver o que é que ela realmente está precisando. Já tive aluna que ela falou para mim: eu não estou afim hoje de fazer aula, por mim eu ficava deitada. Eu te falei: então vamos fazer aula deitada. Fiz todos os exercícios que tinha que fazer nos aparelhos ou em pé com ela deitada. Então, assim, a gente tem que respeitar o ser humano, não adianta impor. Impor é que faz com que a pessoa não queira mais permanecer naquela atividade. Agora, tem gente que por conta própria, ela quer mais, ela quer um treino mais intenso, ela quer progredir, aí tudo bem, é escolha da pessoa. Mas não adianta, não vai conseguir isso do dia para a noite, não. Tem que ter esse período aí de adaptação e consegue, se seguir direitinho, consegue. É só ter coragem, começar e ter força de vontade para continuar. Certo. E essas atividades que você faz na internet, eu sei, como que você planeja? Como que você planeja as séries que você faz? Você planeja mais membros superiores, membros inferiores, pensa mais em alongamento? Como que você planeja, geralmente, aquela grande variedade de exercícios que você tem? Como que você planeja nesse sentido? Ah, tá. Dia desse eu fiz uma live na semana passada com a fisioterapeuta. E até ela disse assim: ah, eu acho engraçado, Gorete, você é muito legal e tal, e você dá um pouco de tudo, é um pouco de funcional, um pouco de musculação, um pouco disso. Na verdade, assim, eu pego o que toda modalidade tem de melhor e procuro passar isso para as pessoas, né? Então, por exemplo, eu escolho um exercício que eu acho legal no Pilates. Eu não sou instrutora de Pilates, mas eu posso utilizar um exercício que tem e, como professora, demonstrar. Eu pego o que tem de melhor no funcional e passo. O planejamento é o seguinte: alongamento, o que eu observo que as pessoas mais querem é melhorar o condicionamento físico, elas querem ganhar força na musculatura, principalmente os mais idosos, né? Precisa de força nas pernas. E também muita gente quer perder peso. Então, assim, eu planejo assim, eu faço às vezes exercício para o braço, eu faço exercício para as pernas, eu faço exercício para o abdômen, e eu vou variando, né? Eu não faço assim, uma semana só braço, é difícil. Normalmente, o que eu faço, braço num dia, no outro dia eu faço perna, no outro dia eu faço abdômen. Hoje, por exemplo, eu fiz um exercício para trabalhar a musculatura que tem atrás da mama, onde a mama fica localizada, para reforçar essa musculatura, o peitoral, que é a que sustenta a mama. Um exercício simples de fazer, só movimentando assim os braços, e é uma coisa simples que qualquer pessoa vai fazer, não vai causar dano nenhum e pode ser feito. Então, eu não faço assim um planejamento
assim, a semana vai ser um dia isso, um dia aquilo, um dia aquilo. Não, eu já sei mais ou menos o que é que eu fiz no dia anterior, né? Eu já sei e vou mudando para poder as pessoas também elas sentirem prazer em fazer. Agora, uma coisa interessante é que eu percebo que muitas pessoas, elas querem assim, me dá um exercício para tratar não sei o quê, me dá um exercício para tratar isso, aquilo outro. Tratar, né? Quem trata é a fisioterapia, né? Eu trabalho mais com o treinamento mesmo. Então, geralmente, quando alguém pergunta, eu falo se a pessoa tiver com dor, procurar um médico ortopedista ou procurar um fisioterapeuta. Às vezes a pessoa falou, eu estou com problema de coluna e tal, eu posso fazer tal exercício? Então eu pergunto, você já conversou com o seu médico? Você já viu se você pode ou não fazer? Porque eu não sou médica. E eu não posso responder pelo médico, não sou fisioterapeuta, então o trabalho mesmo é com o treinamento. Agora, o que eu posso fazer, assim, é pessoa que tem doença crônica, isso sim, eu sou habilitada para orientar. E mesmo quem tem algum problema osteomuscular, eu também dou a orientação que eu posso dar. Mas quando é um caso assim, eu estou com a hérnia de disco, eu falo, pergunta para o seu médico. O médico é que vai te avaliar e ver se você tem condição. Geralmente, eu mando a pessoa ver a relação conforto-dor. Está confortável? Pode fazer o exercício. Está desconfortável? Está sentindo dor? Para ou troca de exercício, porque eu acho que isso é o melhor parâmetro que tem. Você não vai fazer um exercício que esteja provocando dor, que aí não é bom, né? Então, na verdade, é isso. O meu planejamento é baseado em não sobrecarregar. E também exercício de 1 minuto só, 1 minuto e meio por dia, não é um treino completo de 30 minutos, 60 minutos, é uma coisa, 1 minutinho só e tudo bem. Agora a pessoa que faz, se ela fizer realmente todo dia, ela vai estar trabalhando o corpo todo. Entendi. E o bambolê, gostei daquela vez que você mostrou o bambolê, que você fez aquela demonstração com o bambolê. Como que é o segredo de fazer, de usar aquele bambolê lá, né, com tanta capacidade? Ai, doutor Fábio, aquele bambolê, você não sabe, numa das edições do projeto Caminhadas com Segurança, para quem não sabe, o doutor Fábio tinha um projeto no Parque Trianon, Caminhada com Segurança, e eu era colaboradora desse projeto. Durou acho que 17 anos, né? 18 anos, era domingo, uma vez ao mês, era um projeto muito legal. E uma das vezes que eu estava lá no projeto, quando terminou aquela edição, chegou uma moça, nem era brasileira, era com vários bambolês assim, carregando aqui no ombro, pesado para vender. E aí eu comprei o bambolê só para aliviar o peso dela, que eu fiquei até com pena dela, estava com peso, chega, eu estava com o ombro assim caído. E eu comprei esse bambolê, e o bambolê ficou guardado aí um tempão. Aí, quando foi em 2022, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um vídeo fazendo bambolê para postar no meu Instagram. E foi esse vídeo com o bambolê que viralizou e acabou acontecendo tudo isso que aconteceu, de eu estar com tantos seguidores no Instagram. O segredo é fácil, é rebolar. Tem que rebolar, rebolar e não deixar o bambolê cair, entendeu? E é divertido, é gostoso de fazer e tem que dominar, né? Porque é um exercício que você não pode deixar o equipamento cair no chão. E aí, para ele não deixar ele cair, você tem que rebolar bastante. O segredo é rebolar. Acho que eu nunca vou conseguir, não. Nunca na vida eu vou conseguir. Não, E não você diga recomenda, nunca. e você recomenda para o pessoal que tem prática e consegue praticar como bambolê, usar o bambolê no dia a Como dia? é Pessoas que tiverem condicionamento físico, etc. Você recomendaria o bambolê também como atividade física? Eu acho o bambolê uma coisa. Pode fazer parte, tudo que traz movimento para o corpo é interessante, e eu acho que é um equipamento que diverte também, né? Então você está ali se movimentando e é divertido. Então eu acho que tudo que traz movimento para a sua vida, para sair um pouco daquela coisa tradicional, né, da musculação, daquela sequência ou dos outros exercícios, e aí é uma coisa que lúdica. Então eu acho legal, deve fazer. E aliás tem outros movimentos que você dá para fazer com bambolê, para fazer exercício com ele.
não só ficar girando com ele na cintura. Então, o bambolê, eu vejo alguns grupos de terceira idade que utilizam, mas de outras formas, outros exercícios, né? De passar o bambolê até os pés, depois tirar de novo. Isso também é um movimento de braço, porque você pode estimular, nesse caso, o agachamento, a pessoa pegando o bambolê no chão e depois levantar os braços e tirar o bambolê. Isso está estimulando e, ao mesmo tempo, é lúdico. Então, uma coisa interessante também para fazer com que a pessoa se sinta estimulada é usar alguns equipamentos que possa trazer prazer em a pessoa fazer, né? Talvez não o bambolê em si de girar, mas usar ele como atividade física mesmo, para agregar, né, no treinamento. Acho que é interessante, sim. Assim como tem aquela faixa elástica, como tem aquela bola bem grandona de pilates, aquele bolão que também é maravilhoso e o pessoal usa muito também na fisioterapia. Várias coisas que você pode utilizar. O bambolê é uma atividade recreativa, usei muito nas minhas aulas e divertido. A Cristina é de Fortaleza, ela é uma professora de educação física e ela trabalhou, minha colega estudou comigo, e ela trabalhou muito com danças folclóricas. Ela dava aula no estado para criança e dava danças folclóricas. E ela está dizendo aqui que usava o bambolê. Obrigada, Cristina, pela participação aí. Realmente, para quem dá danças folclóricas e usa muito bambolê com criança, mas agora é adulto, não tem mais esse negócio de idade, não. Qualquer pessoa pode usar o bambolê, que é bem divertido. A gente vê em circo, o pessoal com bambolê nos braços, nas pernas, tudo ao mesmo tempo, né? Realmente é uma dança, tipo de uma dança folclórica. Acho que é bem interessante, como ela falou aí. Outra coisa que eu achei interessante também é esportes coletivos, assim, para melhor idade. Você vê que tem hoje em dia vôleis adaptados, né? Os esportes adaptados. Você acha isso válido também como uma atividade física, como um esporte Super válido. também? Acho super válido. Um dia desse eu fui num lançamento de um livro e conheci uma moça lá que ela joga basquete adulto, né? Ela não é atleta e nem é assim novinha, já é uma pessoa com mais de 50 anos e tem um grupo de basquete adulto que foram até fazer uma competição aí, eu acho super válido. Tem grupos de voleibol, Fortaleza tem muito esses grupos de voleibol de adultos que praticam. Tem o pessoal também do beach tênis, né, que vai o grupo todo e jogam lá de duplas. Tem, quem mais é assim, outro esporte assim de o remo também, eu conheci fez até live comigo, ela pratica lá na Ilha Bela, ela pratica remada naquelas canoas, e a canoa vão várias pessoas remando juntas. Muito interessante, acho super legal o esporte coletivo, porque ele tem essa parte da socialização, de você interagir com outras pessoas, é bastante divertido, né? Você tem que procurar na cidade que você mora, onde tem, se você gosta de participar de atividade física em grupo, é muito legal esses esportes, né? A remada, o beach tênis, o spinning, também aquela aula de bike indoor, né, que é o spin, é muito bacana, e tem o vôlei, tem o basquete, deve ter outras mais assim que agora realmente eu não estou me lembrando, mas eu acho muito interessante, é divertido, né, é muito bom de ter outras pessoas, você depois termina aquele esporte, a pessoa vai tomar um café, bater um papo, tomar um suco, depende do lugar que ela mora. Então, eu acho interessante, sim, fazer algum tipo de esporte em grupo, sem Eu deixar a lembro, preparação física, né? Porque a preparação física ela tem que ter, que é o movimento, a musculação, né? Isso aí é importante. Pode fazer os dois. eu lembro que na caminhada você falava bastante de respiração, lembra? Cheira a flor, assopra a vela, etc. E como que você acha que deve fazer, né, na musculação? Como deve ser a respiração? Porque é um exercício que prende a respiração. Como funciona? Qual a importância assim, na atividade dos exercícios, na Olha, atividade da respiração? entendi.
A respiração na terceira idade, ela não deve prender, porque quando ela prende, ela aumenta a pressão arterial. Então, a pessoa deve fazer o exercício respirando normalmente. Alguns exercícios, como o peitoral, aí você pode inspirar, soltar. O abdominal também você pode fazer inspirando e expirando. E o agachamento. Os demais exercícios você respira normalmente. Se a pessoa tem dificuldade de respirar normalmente, porque ela tem aquela vontade de prender assim a respiração, aí você pede para ela contar, porque aí ela contando, o ar vai saindo e ela não fica com aquele ar preso, para poder justamente evitar que prenda essa respiração e evitar que aumente muito a pressão. Então, a respiração é natural. Agora, quando você está fazendo um exercício de aquecimento, você pode fazer exercício respiratório, inspira, cheira a flor, sopra a vela, isso eu fazia realmente muito no Trianon, lá com o pessoal, e também no final da aula você pode fazer, se você achar essencial, você faz, é interessante fazer nesse momento, mas durante a musculação você não deve prender, o ideal é você respirar, a não ser que seja fisiculturismo, essa coisa mais intensa, que aí tem as técnicas de respiração própria, aí é diferente. Mas exercício comum você vai respirando normal, se você puder ser contra, 1, 2, eu dei aula para uma senhora até os 94 anos de idade, e ela tinha um hábito de fazer todo exercício, ela soprava, era um hábito dela. Ela tinha mania de pôr sempre o ar para fora, era uma espanhola, que ela já fazia ginástica na Espanha e veio para o Brasil, morou aqui 50 anos e continuou fazendo ginástica a vida toda. Eu dei aula 25 anos para ela e ela tinha esse hábito, deixei, era um hábito dela, tudo bem, contanto que ela não prendesse a respiração. Eu, por exemplo, eu não tenho o hábito de ficar, faz exercício, solta exercício, eu vou respirando normalmente. Então, quando eu vejo que eu estou cansada, eu começo a contar para que o ar saia. Entendi. É isso. E aí, essa coisa mais polêmica assim, de alongamento, vale a pena fazer antes e depois? É uma coisa que controversa, né? O que você acha do alongamento, assim, antes ou depois do exercício, ou não deve ser feito? O alongamento, quando eu fiz a minha pós-graduação, essa da USP, lá eles não faziam alongamento. Eles diziam que as séries, a primeira série de um exercício era considerada a série do alongamento, que era uma série que tinha mais repetições e menos peso. As demais séries, a segunda série e a terceira série, aí você acrescentava mais peso, principalmente na última série, na terceira. Então, para eles, o alongamento não era necessário fazer antes, então ninguém fazia. Agora, eu sou do tempo que fazia alongamento antes, durante, depois, sempre. Então, mas o alongamento que se faz antes não é aquele alongamento que exclusivo, aquela aula de alongamento, é um alongamento só para dar uma acordada na musculatura, faz para um lado, faz para cima, cabeça e tal, é um alongamento mais simples, só para despertar o músculo, quem vai caminhar, por exemplo. Gosta de fazer um alongamentozinho, aí começa. Agora, geralmente, o alongamento ele é ideal fazer depois, que aí a musculatura já está aquecida, já está também, você já utilizou aquela musculatura, aí você faz um alongamento para dar uma distensionada no músculo e também uma relaxada. Então, o ideal aí seria fazer o alongamento depois e o aquecimento antes. Mas aquela pessoa que faz um alongamento assim leve para o início, tudo bem. Não tem problema nenhum, existe polêmica realmente. Tem gente que não faz o alongamento antes e tem gente que faz o alongamento. Eu faço um alongamento simples antes. Dá uma alongadinha, dá uma respirada e começa a aula com um aquecimento. E deixo para fazer o alongamento mesmo após a atividade. Mas vai muito de pessoa para pessoa, muita coisa mudou, né? Então, eu já estou há mais de 40 anos, eu vou lendo os artigos e tentando me atualizar, mas tem aquela coisa que você... como é que se diz assim, mesmo que você leia, que você estude, tem aquela coisa que é de você, né? Que você acredita. Então, porque é a mesma coisa, come, ovo faz bem, ovo faz mal. Mas você é da opinião que ovo faz mal, então você vai ficar com essa cabeça pro resto da vida. Então, na atividade física tem
coisas desse tipo também, porque vão surgindo os estudos, vão aperfeiçoando, vão melhorando, e aí você vai se atualizando. Mas eu ainda gosto de fazer um pouco de alongamento. Teve uma pessoa que perguntou se era bom pular corda em casa. Se você tem condição física de fazer corda, tudo bem, não tem problema. O risco, né, doutor Fábio, que é de alto impacto, né, para os joelhos, para o tornozelo. Para o ombro também, né? A pessoa precisa ter condicionamento. Bom, acho que Para a gente fazer, está né? chegando, para fazer, a gente está chegando ao fim. Você gostaria de falar alguma coisa aí, Gorete? Dar uma consideração final aí? Sim. Primeiro agradecer ao doutor Fábio por estar fazendo essa live comigo, me entrevistando, fiquei muito feliz. Muito obrigada, doutor Fábio. Aliás, gente, o doutor Fábio foi uma das primeiras pessoas que me deu a oportunidade, assim, confiou no meu trabalho. E quando eu o conheci lá no Parque Trianon, com um mês assim que a gente já estava fazendo lá o projeto, ele já me indicou para fazer uma palestra na televisão. Eu fui morrendo de medo, toda nervosa, porque eu nunca tinha feito isso. Me levou na rádio também. Então, ele sempre confiou, sempre me valorizou. Eu tenho muito respeito por você, viu, doutor Fábio? Muito obrigada por sempre me valorizar. Isso eu me sinto muito importante com essa sua valorização. Muito obrigada mesmo. E a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: só tem um jeito de você realmente melhorar o seu condicionamento físico, de melhorar, obter algum ganho na atividade física, é fazendo. Se não fizer, que você não vai conseguir, você tem que fazer. E o meu recado é movimente-se sempre. O movimento é muito importante para a saúde, movimento para o seu corpo, para a sua mente, movimente-se em busca dos seus sonhos, que você vai conseguir realizá-los. O que não pode, gente, é ficar parada. Vá em busca do que você gosta de fazer e do que você quer. Então, movimente-se em busca desses seus sonhos, e principalmente em prol da sua saúde. Obrigada, doutor Fábio. Excelente, Fiquei muito feliz. eu que agradeço aí a sua participação na live, foi muito legal. Você sempre brilhante aí, espontânea aí, com esse jeitinho aí, alegre, isso que é o importante. Isso que estimula as pessoas, como várias pessoas falaram aí, que faz a diferença e estimula as pessoas a fazer atividade física. Parabéns aí pelo Instagram e vamos dizer boa noite, agradecer a todo mundo aí dessa participação da live Sim, e vamos ter outras também. ótimo, vamos sim. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui prestigiar. E, doutor Fábio, eu queria pedir para você não esquecer de, quando for salvar, me botar como colaboradora, Tá bom, tá? É só botar lá, marcar pessoas que aparece, tá? Gente, tá muito bom, pode deixar. obrigada. Estou muito honrada em fazer essa live com o doutor Fábio, cirurgião ortopedista, muito feliz. E boa noite. Obrigada, doutor Fábio. Boa noite a todos, um beijão, um abraço a todos.